Oi pessoal, tudo bem? Ai meu Deus, tá chegando o vestibular e agora? Nossa Senhora Aparecida de São Jerônimo, o que fazer? Como a gente vai estudar matemática, física, química, redação, ainda ler os livros obrigatórios, socorro, meu Deus, alguém me ajuda? Pois é, estamos aqui para te ajudar e eu vou te dar 5 dicas para conseguir sincronizar aí a sua vida de estudos com as leituras obrigatórias. A primeira dica é um pouquinho roubada. Gente, se vocês precisam de uma ajuda para estudar para o vestibular, além do valer um livro, é claro, né, que tá te ajudando aqui, também vai lá no Descomplica que a gente tem, por acaso, assim, um descontinho muito topster. Um descontinho incrível. É o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo. Por quê? Porque eles têm 2 planos, o Enem Power e o de Medicina. Todos eles, gente, deixa eu explicar aqui pra vocês, tem aula ao vivo, todos os dias, tem correção de redação, tem todas as matérias, olha, tem um monte de aula incrível pra você. E com esse super desconto que eu falei pra vocês, vocês conseguem de R$ 74,00 por mês por 21. Gente, só valer um livro, vamos falar sério aqui, ó, vem aqui comigo. E no de Medicina, de 74 por 26. Então assim, esta é a chance de te ajudar. Você me ajuda, eu te ajudo e vai todo mundo junto e misturado. A gente vai conseguir passar neste vestibular, certo? Essa é a primeira dica que foi roubada. Mas agora, ó, papo sério. A segunda dica é a seguinte, gente. Toda vez que eu falo pra vocês de literatura, de livros em geral, a gente tem que lembrar que existe um contexto por trás. Então, nada melhor do que você estabelecer uma ordem de leitura de acordo com o que você está estudando nas outras matérias. Principalmente história, principalmente, por exemplo, língua portuguesa, qualquer coisa do tipo, porque você consegue estabelecer ali uma linha de raciocínio por trás. Então, por exemplo, você está lá estudando o Dom Pedro II. Vamos entender aqui quem foi este homem, gente, do Brasil. Vamos entender o que está acontecendo. Você vai pegar o quê? Iracema do José de Alencar, que é um dos livros obrigatórios da lista. Aí você fala assim, ah, beleza, Tati, mas eu queria, na verdade, pegar umas coisas mais antigas, porque eu estou estudando pronome oblíquo, eu estou estudando não sei o quê. Pega algum livro do realismo, que tem bastante pronome oblíquo. Pega alguma coisa que tem a ver com... O livro tem a ver com o que você está estudando, que assim você consegue não se perder tanto. E aí você não sai tanto do que você já está vendo todos os dias e consegue ler o seu livrinho, ó, feliz e contente. Até, por exemplo, se você estiver estudando a revolta da vacina que rolou, ou todos os planos de urbanização do Rio de Janeiro, que alguns presidentes do Brasil quiseram fazer para imitar a Europa, o Curtiço, cara, é o livro certo para você. Se você quiser entender alguns termos políticos, algumas coisas de sociologia, por exemplo, vai lá e lê Capitães da Areia, do Jorge Amado, porque tem super a ver, né, a situação de miséria do país, a história do comunismo, querendo ou não, né, porque nós temos personagens que são extremamente, são quase alegóricos, né, são quase alegorias de alguns sistemas políticos, e assim vai, gente. Na dúvida, a gente tem uma playlist com várias resenhas dos livros obrigatórios do vestibular, que eu vou deixar aqui embaixo também e no card, para vocês acompanharem e entenderem um pouquinho mais o que estava acontecendo na época, para todo mundo, ó, ficar felizinho e se dar bem. A segunda dica é muito simples, estabeleça metas de leitura. Por que eu falo isso? Porque às vezes, até eu que sou de humanas total, gente, meu sobrenome aqui, ó, é humanas, até eu às vezes me estabeleço umas metas para eu também não desistir, porque às vezes a gente tá lendo aquele livrinho que é um pouco complicado, que não, você não foi com a cara, que não deu match no Tinder, aí o que acontece? Você vai deixando pra lá, aí você fala, não, hoje eu vou estudar isso aqui que eu gosto mais. Hoje eu vou estudar outra coisa que eu gosto mais. Aí você vai deixando de lado. Então estabelece uma meta. E fala assim, olha, todos os dias, até a época do vestibular em si, né? Até novembro, que costuma ser a data. O que eu vou fazer? Eu vou ler 10 páginas por dia. Eu vou ler 5 páginas por dia. Sei lá, estabeleça uma meta de acordo, né, com a sua rotina de estudos. E que aí você consegue, minimamente, treinar o seu cérebro. Porque todos os dias você vai fazer aquilo ali. E vai ficar talvez um pouco mais fácil de você não abandonar uma leitura que seja um pouquinho mais complexa do que outra. A terceira dica é a seguinte, enquanto você estiver lendo, ande com papel, ande com alguma coisa e faça checklist, faça tipo um resuminho ali, coloque palavras-chave que você vai tentar lembrar quando você lê aquilo. Por quê? Porque se você lê agora no começo do ano, por exemplo, tudo bem que a gente já tá no meio, mas se você ler e aí você esquecer, quando você lê ali os seus bullet points, saca? Quando você fala assim, ó, curte isso, beleza?
situação pobre, o humano mais animal, uma coisa mais naturalista, o naturalismo era isso, isso e isso. Quando você colocar esses pontos, talvez seja mais fácil para quando você for pegar o resumo de novo, só para você não esquecer. E sem contar que é comprovado cientificamente que o ser humano guarda mais quando escreve. Então, às vezes, fica um pouco mais fácil você escrever algumas palavras-chave ali para você não esquecer do que está acontecendo. E como nem tudo é tão ruim assim quanto a gente pensa, uma coisa muito interessante é acompanhar o seu plano de estudo com filmes e documentários. Porque tem um monte de filme, não só as adaptações, tá, gente? A maioria dos livros clássicos e que caem no vestibular tem adaptações cinematográficas. É claro que não dá pra acompanhar só a adaptação cinematográfica e achar que vai arrasar no vestibular, porque o vestibular não pede a sinopse da história. O vestibular pede umas paradas mais exatas ali, né? Mais particulares de cada obra, do universo da obra, do autor, da época que está acontecendo aquilo e tudo mais. Mas o filme dá uma ajudada. Além disso, você também pode ver outros filmes que têm um assunto parecido, que tem uma dinâmica parecida, que tenha, sabe, um estilo, ou personagens, ou que seja alguma obra adaptada de outro livro do mesmo autor, para você entender um pouquinho mais. Então, a quinta e última dica é essa: veja filmes e documentários, capricha aí no audiovisual, tá? Veja vídeos da internet de um canal que chama Valer um Livro, sacou? E aí você vai conseguir acompanhar melhor as suas leituras e vai ficar menos pesado, tá, gente? Por que eu tô falando menos pesado toda hora? Porque a gente sabe o quão complicado é a gente estudar física, química, matemática e outras coisas e ainda ficar lendo alguns livros que são antigos, que tem uma linguagem que não é mais a nossa habitual, ou que falam de histórias que você tampouco se interessa. Tá tudo bem isso acontecer, sabe? Até porque normalmente nas listas dos vestibulares os livros cobrados são extremamente complexos, são extremamente antigos, né? Tem toda uma coisa com lista de vestibular. Isso tá mudando um pouquinho, tá, gente? A gente já tem umas obras muito contemporâneas aí em alguns vestibulares, como, por exemplo, da Maria Carolina de Jesus. Mas, enfim, aos poucos, aos trancos e barrancos a gente consegue. Então, de qualquer maneira, eu fico repetindo essa coisa de pra ser menos pesado e tudo mais, porque sempre que a gente puder dar um jeitinho, sabe, de ficar menos complexo, a gente dá. A gente tá aqui pra isso. Então não se esqueça de usar o seu código lá no Descomplica e de seguir essas dicas. Se tiver outras dicas, comenta aí embaixo pra ajudar outros vestibulandos que nem você. Até a próxima e a gente se vê aí nas playlists da vida, na vida inteira, na rede mundial de computadores, nos livros e tudo mais. Até, tchau!